Olá, amados irmãos, como vai você? Graças a Deus, é um prazer estar aqui falando com você nessa noite, né? Hoje, dia 27 de julho, segunda-feira, nós tivemos cultos maravilhosos ontem em todos os nossos núcleos, né? Todos os lugares onde nós temos a presença da IBPB Manaus Moderna, nossos líderes, nossos missionários pregaram a palavra, foi maravilhoso. Aqui em Petrópolis, especificamente falando, foi uma bênção, né? Você vai ver logo mais fotos do culto de hoje, o Khaled vai mostrar para vocês. Então, assim, foi uma experiência tremenda. O culto da manhã, o culto da noite, também o culto nos núcleos. Assim, nós ficamos assim muito felizes, né, com a presença do Senhor e aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Então, isso nos alegra muito. Eu queria nessa noite saudar você em nome de Jesus, dizer que nós estamos felizes. É um prazer para nós estar na sua casa aí, com você, nessa visita pastoral, né, amado? Nesse momento em que eu sei que muitos irmãos ainda não estão podendo vir para a igreja, nós temos vários irmãos, nós temos a Gracinha Pacheco, que ainda não pode vir, nós temos a Leda, que também ainda não está podendo vir, e muitos outros irmãos que não estão podendo vir para a igreja ainda, e a gente entende a situação, é uma situação ainda delicada, né, amados? Então nós estamos aqui para trazer aquela palavra de incentivo, de força, de ânimo, né? Não somente para os nossos irmãos, mas para todas as pessoas que vão ver essa live. Hoje, nessa segunda-feira tão linda, tivemos um dia tão tremendo, né, amados? Então, eu queria convidar você para que você meditasse comigo na palavra de Deus, nesse tema que está nessa tela aqui, que é pressão. Queria falar um pouco sobre pressão para você, queria comentar um pouco sobre pressão. Essa semana, hoje e amanhã, queremos estar comentando sobre pressão, né, a importância da pressão, o que significa pressão, tudinho, né? Então, e eu queria aqui estudar com você hoje à noite, especificamente, um texto que está lá no livro de Êxodo, capítulo 3, e versículo de 7 a 9. Êxodo, capítulo 3, versículo de 7 a 9, fala da experiência dos judeus, né, ou dos hebreus, né, sobre a questão da a opressão da escravatura deles, né, a opressão que eles viveram como escravos. Então, aqui esse texto do livro de Êxodo, capítulo 3, versículo de 7 a 9, diz assim: E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, né? Conheci as suas dores. O versículo 8 diz assim: Portanto desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa, larga, né? Tá certo? Uma terra que emana leite e mel. Acho linda essa expressão. E agora esse que é o clamor dos filhos de Israel, é vindo até mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Então aqui nós temos a palavra pressão, né? Opressão. Tá certo? Eu tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Aqui está o texto. Eu queria convidar você para a gente fazer uma oração antes de nós meditarmos, né, na palavra do Senhor. Nós estamos na Tua presença, nós queremos agora pedir, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo, a palavra certa, a palavra que vem construir, a palavra que vem edificar. Meu Deus, abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã. Senhor, aquele que está me vendo, aquele que está nos ouvindo, perto, longe, distante, Senhor, aqui no Brasil, fora do Brasil, em Manaus, fora de Manaus, todos os meus irmãos, amigos, companheiros que vão ouvir essa palavra, e o nosso desejo mais profundo é que essa palavra, Senhor, seja uma palavra de bênção, uma palavra que venha mudar a sua vida, que venha trazer luz e discernimento para o seu coração. É o que nós te pedimos agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, amados irmãos, eu quero começar. A primeira coisa que eu queria comentar sobre esse texto é: o próprio Deus disse, né? O próprio Deus falou: tenho visto atentamente a aflição. Tenho visto atentamente a aflição. Então aqui nós temos o povo de Israel, já estava quase 400 anos sofrendo na mão dos egípcios. Era demais, né, amados? Um sofrimento de 400 anos, não é brincadeira, né? Era um fardo extremamente pesado para eles. Já tinham chegado, eu diria para você, ao limite
de suportar, né? O limite que uma pessoa pode suportar um fardo tão pesado, né? Eu estava pensando na situação dos escravos e estava estudando um pouco sobre a situação dos escravos no Antigo Egito, né? Então havia 4 situações de escravos, né? Na verdade havia 3, né? Eu quero comentar depois a 4ª como se fosse uma exceção, tá bom? Então a primeira situação dos escravos, a primeira situação em que uma pessoa se tornava escravo, essa pessoa tinha nascido livre, não era escrava, ela era uma pessoa comum, né? Mas devido a acontecer alguma coisa, ele se meter em dívidas, né? Às vezes ter que vender a sua terra, às vezes ter que tirar dinheiro emprestado do banco, não poder pagar aquele empréstimo, entendeu? Então a pessoa, ela se vendia como escravo para pagar aquela dívida. Então essa é uma situação de escravidão, né? Então a pessoa tinha uma dívida com um credor e essa pessoa não tinha condições de honrar aquela dívida, então essa pessoa se tornava escrava, tá certo? A outra situação, ainda na mesma situação de pessoas livres que se tornavam escravos, muitas vezes a pessoa cometia algum ato ilícito, né? Cometia algum crime, cometia algum ato ilícito. Então essa pessoa era colocada também como escravos para trabalhar trabalhos forçados, entendeu? Trabalhos duros, trabalho de construção, trabalho de mineração, trabalho de escavação, o trabalho das pirâmides foram feitos com essa mão de obra, né? O segundo tipo de escravos que os egípcios tinham são aqueles escravos que nasceram de mães escravas, né? Então, quando um filho nascia, tá certo, do ventre de uma mulher que já era escrava, aquela criança que nascia também já era escrava. Então, era natural, né? O escravo, ele pertencia a uma pessoa, ele era como um objeto, que ele pertencia a uma pessoa, né? Então, veja, no caso do escravo, o escravo, tudo que ele tinha, ele não tinha nada, tudo que ele tinha pertencia ao seu senhor, ele não tinha absolutamente nada, não é? A vida dele era para servir, então, de modo que o filho daquela escrava também era escravo. Então esse é o segundo tipo, tá certo? O terceiro tipo são de escravos que nós podemos ver aqui, é aquele escravo que era despojo de guerra, aquele homem que o seu país tinha sucumbido numa batalha, tá certo? Então o Egito invadia aquela nação, destruía aquele país, né? E pegava aquelas pessoas e levava como escravos, né? Então lá o faraó distribuía aquelas pessoas para trabalhar nos templos, para trabalhar nas pirâmides, para trabalhar na casa dos soldados, né? Como se fosse uma recompensa para aquele soldado. Então aquela pessoa se tornava escravo. Pronto, acabou-se, né, amados? Então nós estamos vendo aqui 3 situações. A primeira era daquele homem livre que se tornava escravo por causa de uma dívida ou por causa de um ato ilícito que ele cometeu, foi preso e tornou-se escravo. Nesse caso, tudo que ele possuía, ele deixava de possuir e tudo ia pertencer agora àquele senhor. O segundo caso é da mãe, né, escrava que tinha um filho e essa criança, quando nascia, era escravo, tá certo? Então aquele jovem, quando nascia, crescia, tudinho, ele já era escravo, porque a mãe dele era escrava. E a terceira situação eram os despojos de guerra. Os despojos de guerra, quando o Egito invadia uma nação, quando eles venciam uma guerra, é claro que ele pegava as pessoas daquele país e transformava essas pessoas em escravos. E o quarto tipo de escravo, que agora nós vamos falar sobre os hebreus, né? Os hebreus, eles representam um quarto tipo de escravo. Por quê? A Bíblia diz que quando surgiu um faraó que não conhecera José, né? A Bíblia diz que, então, quando surgiu um faraó no Egito que não conhecera José, então ele começou a entender que os hebreus que estavam na região de Gósen, né? Tá certo? Que era uma terra extremamente produtiva, onde eles criavam seus animais. Veja, os hebreus, eles eram pessoas livres, eles não tinham problema de dívida, eles não eram despojo de guerra, né? Eles não tinham se vendido como escravo, não. Eles tinham uma vida social normal. Mas isso aí é uma estratégia política para escravizar aquele povo, entendeu? Então, é uma sutileza, é uma atitude do governo para escravizar uma nação, um povo que ele se achava já ameaçado pelo crescimento daquele povo. Então, foi por isso que os hebreus se tornaram escravos. Amém? Não foi por outra razão, foi por uma questão política, né? Que eles se tornaram escravos. Então, eu estava pensando aqui, amados irmãos, na vida aflita de uma pessoa escrava, né? A Bíblia diz, tenho visto a aflição. Essa é a palavra da Bíblia. Eu tenho visto a aflição.
Aflição significa aperto, significa martírio, tortura, ansiedade, sofrimento, agonia, tormento, tribulação, escravidão, tá certo? Servidão, injustiça, né, que aquele povo sofria todos os dias. Então a condição deles era tal que eles já não tinham mais força para reagir, né? Eles mesmos já não podiam fazer nada por eles mesmos, entendeu? Eles estavam completamente debilitados, né? Tanto pela fome, pelo trabalho pesado, o trabalho de horas, né? O saquear das suas propriedades, perder todas as coisas que tinham, entendeu? Então todas essas aflições, diz a palavra de Deus, ele falou, eu tenho visto a aflição do meu povo. E aí a terceira coisa que eu queria comentar com você, e a Bíblia mesmo diz, eis que o clamor deles tem vindo até mim, tá certo? Amados irmãos, mesmo que eles não tinham condições de fazer nada por eles mesmos, mesmo que eles não tinham condições de se reunirem, né, de ter a sua vida social normal, de ter um sossego, de ter um descanso, porque eles trabalhavam dia e noite para produzir os tijolos, né, para produzir a obra, né, o trabalho daqueles homens, seja de pirâmide, seja todo tipo de trabalho, o trabalho terrível que aqueles escravos faziam. Mas ainda assim, eles no íntimo, eles clamavam, né? No íntimo do coração. E aí eu queria chamar a sua atenção para isso, que embora ninguém desse valor à sua vida como escravo, né? Há um Deus que ouve o clamor. Amados irmãos, isso é muito interessante, né? Muitas vezes nós pensamos que Deus só ouve quando nós falamos, quando nós gritamos ou quando nós clamamos com alta voz. É verdade que Ele nos ouve assim, mas Ele também ouve o clamor do coração. Quando esse clamor dos lábios e da boca não é possível, quando a gente clama com o coração, né? Então foi aí que Deus viu. Diz a palavra de Deus que Ele ouve o clamor da alma, Ele ouve o clamor do interior, Ele ouve o clamor, a ansiedade, a luta, né? Quantas vezes eles carregando aqueles fardos pesados, na fabricação de tijolos, sem ter tempo, né? Sem ter vida, né, amados irmãos? Tendo perdido tudo que tinham, vivendo na miséria, vivendo na mais absoluta pobreza e desprezo social. A Bíblia diz que o clamor deles, o clamor do coração, o clamor da alma, o clamor do interior da vida deles, né, chegou até os céus. A Bíblia diz, eis que o clamor deles é vindo até mim, né? E eu quero dizer para você, querido, muitas vezes você pode até estar sorrindo, pode estar cantando, né? Pode estar aparentemente alegre, mas quem sabe dentro do seu coração existe um clamor, né? Por liberdade, um grito dentro de você. A pressão é muito grande sobre você e às vezes as pessoas que estão em volta não sabem que você está passando por aquilo, né? Era o caso do povo judeu, né? O povo hebreu, né? As pessoas não valorizavam eles, as pessoas não ligavam para eles, eles eram a escória da sociedade, né? Entretanto, dentro do coração deles havia um clamor. Eles eram seres humanos, eles tinham valor, eles tinham valor para o Criador deles, eles tinham uma semente, eles tinham uma origem, eles não eram bichos, eles não eram animais, amados, né? Eles eram pessoas, né? Como é que eles estariam naquele estágio tão deprimente, né, amados? Então veja bem, e aí diz a palavra de Deus, por isso, diz o próprio Deus, né? Seu texto aqui que nós lemos, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Então veja, o próprio Deus tomando a iniciativa, diz a palavra de Deus, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, né? Eu estou ouvindo o clamor do coração deles, por isso eu desci, tá certo? Para livrá-los, para salvá-los, para pôr-lhes liberdade, para saltar as cadeias, para defendê-los, para livrá-los da cadeia, livrá-los da escravidão. Eu desci. É maravilhoso a gente ver, amados. Me faz lembrar o Salmo 40, né? Quando o Salmo 40, você lembra do Salmo 40 que diz assim, esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, né? Colocou meus pés sobre uma rocha,
firmou os meus passos, colocou um cântico novo na minha boca. Oh, amados irmãos, é isso que Ele quer fazer por você, querido. Ele fez pelo povo de Israel. Diz a Bíblia que Ele desceu para livrá-los, para assaltá-los, né? Para defender a causa deles, para dizer, olha, eu estou aqui por esses escravos, por essas pessoas desprezadas e abandonadas pela sociedade. Eu estou aqui para livrá-los. Eu acho lindo essa atitude do Senhor, né? Também nós temos a palavra salvar, né? Livrar é a mesma coisa que salvar. E a palavra também redimir, que significa comprar de um mercado de escravo, ou seja, livrá-los de um mercado de escravo, livrá-los de uma condição deprimente, de sofrimento mais absoluto, querido. Quem sabe essa palavra está falando com você hoje. Quem sabe você está nessa condição, né? Quem sabe você está vivendo ou passando um momento difícil na sua vida, que você se sente preso, escravizado, acorrentado, né, querido? Então diz a palavra de Deus, e aqui está o objetivo do Senhor, diz assim, para fazê-los subir desta terra de escravidão, dessa terra de sofrimento, dessa terra de desolação, dessa terra de pobreza, dessa terra de lutas, dessa terra que não tem esperança, a uma terra boa, uma terra larga. Eu acho lindo isso aí, né, amados? Uma terra boa, uma terra larga, uma terra que emana leite e mel. Eu quero dizer para você que isso aqui, ela realmente representa o plano de Deus para a nossa vida, né? Deus, querido, Ele tem algo bom para você. Deus tem uma terra larga para você. Não é aquela vida apertada, aquela vida sofrida, aquela vida pisada, espezinhada, não é? Aquela vida humilhada, não é? Aquela vida desprezada pelas pessoas. Não. Deus quer colocar você, querido, numa terra boa, numa terra larga, onde você tem o respeito, o carinho das pessoas, onde você é devolvido a você a sua dignidade, a sua honra, meu amado, né? Então é isso que eu estou vendo aqui. Essa é a representação literal da nova vida, uma nova vida que Deus tem para você. Eu quero dizer para você, meu amado e querido irmão, meu amigo que está hoje vivendo, já encerrando essa live de segunda-feira, dia 27 de julho, meu amigo, meu querido, quantas vezes, né, você está até em um ambiente social, né, às vezes sorrindo, né, às vezes ali as pessoas cumprimentando você, às vezes falando com você, mas lá no íntimo do seu coração você sente o vazio, você sente isolado, né? Você sente oprimido, desprezado, abatido, sofrendo dentro da sua alma. Quantas vezes você está até sorrindo, né, querido, com as pessoas, mas só você sabe a luta, a dor, a escravidão, a tristeza, o aperto que está dentro de você. Só você sabe, meu amado. Só você sabe. Às vezes as pessoas vêm, apertam a sua mão, falam com você, olha, você está muito bem hoje, olha, você está bonita hoje, olha, você está tão bem, você está tão bonito hoje, olha essa roupa bonita. Mas só você sabe a dor que está no seu coração, a dor que está na sua mente, a opressão que você está carregando. Oh, meu querido, eu quero dizer para você que existe um Deus, aquele mesmo Deus dos Hebreus que viu a luta deles, não é, querido? Ele está vendo também a sua luta, Ele está vendo a sua batalha. E a Bíblia diz que Ele desceu, Ele ouviu, Ele viu o seu sofrimento, Ele ouviu o seu clamor. Diz a Bíblia que Ele desceu. Queremos dizer que existe um Deus que te conhece, que sabe, Ele conhece você, Ele conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, Ele conhece cada célula do seu corpo, Ele conhece o seu coração, tá certo? Ele conhece além daquilo que você pode imaginar, Ele sabe quem é você, Ele sabe da sua dor, Ele sabe do seu sofrimento, né? As pessoas podem não saber, as pessoas podem dar um abraço em você, dizer que você está bem, mas lá no íntimo você pode não estar, e você está passando por uma grande luta. Essa pressão, o Senhor sabe. E diz a palavra de Deus, né, que Ele quer, esse mesmo Deus que existe, né, esse mesmo Deus que conhece, Ele sabe a sua aflição, Ele tem ouvido o clamor da sua alma. Quantas vezes você está dizendo, meu Deus, manda uma ajuda para mim, Senhor. Quantas vezes você orou na sua cama, disse, Senhor, manda uma resposta. Tem que ter uma saída, meu Deus. Essa saída só vem de Ti, Pai. Quero dizer, querido, Ele já mandou a saída. Diz a palavra de Deus que Ele enviou o Seu Filho.
Diz a palavra de Deus que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu, que Ele enviou o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê, que receba esse Senhor, que abra a porta para Jesus, né? Essa pessoa não vai perecer. Então, meu querido, eu queria deixar você com essa palavra, eu queria orar por você nesse momento, né? E queria pedir que o Senhor te abençoasse. Por favor, mande para nós uma mensagem agora, diga para nós a necessidade que você tem, a luta que você está passando, as dores que você está passando. Você tem aqui um grupo de pessoas com quem você pode confiar. Mande para nós uma palavra, uma mensagem. Eu quero dizer para você, querido, nós vamos estar orando por você. Você é importante para Deus. Vamos fechar os nossos olhos? Pai, nós estamos na Tua presença. Eu quero pedir pela vida daquele homem, daquela mulher, muitas vezes desprezado, muitas vezes abandonado, muitas vezes desvalorizado, humilhado, Senhor. Muitas vezes aquela pobre mulher que foi deixada, abandonada pelo seu marido, Senhor, se sente traída. Meu Deus, aquele rapaz jogado fora, meu Deus. Pai, eu quero te pedir pelaquela vida, Senhor, escravizada, meu Deus, que luta pela liberdade e todas as vezes volta para o mesmo patrão, aquele Senhor duro, meu Deus. Mas hoje o Senhor tem ouvido o clamor do seu coração e tem mandado para essa pessoa uma mensagem dizendo: eu tenho visto atentamente a dor do seu coração e eu desci para livrar você. Assim diz o Senhor. Pai, no nome de Jesus, aplica essas palavras, Pai, de bênção na vida do meu irmão, da minha irmã. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus abençoe você.